Boa noite, irmãos. Para nós é uma grande alegria estarmos aqui no nosso segundo domingo consecutivo com a presença, mesmo com restrições, mas com a presença de alguns irmãos. Nesse instante, gostaria de convidá-los a se levantarmos para estarmos fazendo uma oração. Curvem suas cabeças, fechem seus olhos, vamos falar com o nosso Pai. Deus Santo, soberano Pai, exaltado seja o teu santo nome em todo o céu e em toda a terra, ó Pai. Muito obrigado, ó Senhor, pela vida de cada irmão que se encontra aqui, ó Pai. Queremos te agradecer também em nome de Jesus por aqueles irmãos que ainda não puderam estar conosco, ó Pai, mas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Você esteja, ó Deus, da mesma forma abençoando cada um deles, ó Deus, lhes dando os livramentos, segundo a tua vontade, ó Pai. Capacita-nos a cada dia a te amar, a te adorar, pela beleza da tua santidade, Pai. Sabemos que somos imperfeitos, mas estamos aqui, Senhor, com o único intuito de te adorar, ó Pai, de te buscar em espírito e em verdade. Abençoa cada um dos irmãos, ó Deus, abençoa o ministério de louvor, abençoa as nossas vidas, ó Senhor, para que assim, ó Deus, possamos estar dando para ti o melhor de nós, ó Deus. Nos capacita, Senhor, para estar honrando e glorificando o teu santo nome a cada dia, ó Pai. São essas bênçãos que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de dar as boas-vindas, né, a você que está nos acompanhando através das redes sociais, mesmo não sendo da PIB, mas tem nos acompanhado nesse segundo domingo do mês de agosto, em que é comemorado o Dia dos Pais. Queremos agradecer cada pai, né, da PIB, também aquele que não é da PIB, mas que é pai, que sabe o quanto é bom ter um filho para educá-lo. Nesse instante teremos uma participação especial com a irmã Lorena. Boa noite. As bem-aventuranças do Pai. Bem-aventurado é o pai que chama à vida seus filhos. Bem-aventurado é o pai que não tem medo de ser terno e carinhoso. Bem-aventurado é o pai que sabe brincar com seus filhos e passar tempo com eles. Bem-aventurado é o pai que sabe ouvir e se comunicar, mesmo quando cansado. Bem-aventurado é o pai que dá segurança e amor com sua presença. Bem-aventurado é o pai que sabe orar com as crianças e mostrar o caminho correto. Bem-aventurado é o pai que sabe abraçar mais do que sabe que um abraço vale mais do que um sermão. Bem-aventurado é o pai que cresce com seus filhos. Bem-aventurado é o pai que pode compreender e perdoar o erro dos seus filhos e reconhecer o seu próprio erro. Bem-aventurado é o pai que não vai sobrecarregar os seus filhos de coisas, mas educá-los para a sobriedade. Bem-aventurado é o pai que sabe que não é perfeito e reconhece os seus limites. Amém. Amém, meus irmãos. Desejamos um feliz dia dos pais para todos os pais. Nesse instante, gostaria de convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias. Está no livro de 1 Pedro. 1 Pedro 2, do 21 ao 25. Primeira Pedro 2, do 21 ao 25. Creio que você na sua casa já deve ter encontrado. Diz assim a palavra do Senhor: para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça.
Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Amém? Esse instante o Ministério de Louvor vai estar louvando a Deus. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. E amar, seu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amar, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti.
descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar. O amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Amém, meus irmãos. Mais uma vez convido os amados a abrirem suas Bíblias lá no livro de Filipenses, Filipenses 3, do 8 ao 11. Filipenses 3, do 8 ao 11 diz assim: Sim, deveras considero tudo como perca, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Esse instante que vamos estar fazendo é a dedicação de dízimos e oferta. Aos irmãos que ainda não podem vir ao templo, que está com o seu dízimo e sua oferta na sua casa, pode estar indo até a casa do tesoureiro ou pedindo que ele vá até a sua casa. Amém, irmãos? Mais uma vez, o ministério. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas,
e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que és formoso. Eis-me aqui. Oremos. Deus Santo e amado Pai, mais uma vez, ó Senhor, queremos te agradecer, ó Pai. Queremos te agradecer, ó Deus, pela vida de cada irmão. Queremos te agradecer, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que só Tu é o autor da vida, Pai. Te agradecemos, ó Senhor, por cada irmão que pôde contribuir no altar do Senhor, Pai. Também, ó Deus, por aqueles que não puderam contribuir, ó Deus, Tu conhece a vida de cada um, ó Deus, Tu conhece, ó Deus, aquilo que cada um pode contribuir, ó Deus, e também aquele que não pôde, ó Pai, que Tu esteja o abençoando em nome de Jesus, da mesma forma, Senhor, que ele venha estar tendo, ó Pai, o mantimento, como se manter, e que possa, ó Deus, estar contribuindo na Tua casa, ó Senhor. Abençoe em nome de Jesus aqueles irmãos que estão em casa, ó Deus, que não puderam vir ao templo, Senhor, que o Senhor esteja confortando os seus corações, as suas mentes, ó Pai, para que eles, ó Deus, não venham fraquejar, ó Deus, para que eles não venham, ó Deus, desistir da fé, ó Pai. Abençoa cada um deles em nome de Jesus, e que assim, ó Deus, eles possam estar ouvindo a Tua palavra, ó Deus, e aquietando os seus corações, ó Pai. Nos abençoa, em nome de Jesus, é que eu te oro e te agradeço. Amém. Esse instante, Pastor Marcos tem a palavra. Graças a Deus, meus irmãos. Amém? Nessa noite, eu quero falar sobre paz. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 8. Você vai deixar ela aí, capítulo 8. A partir do versículo 40, nós vamos ler o versículo 40, 41 e depois você salta lá para o 49 ao 56. Lucas 8,
versículo 40 e 41, depois 49 e 56. À medida que você for encontrando, fique de pé. Ok, leiamos então. Assim diz a palavra do Senhor. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa. Agora vamos lá para o 49. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Amém? Ainda assim, ainda de pé, feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar. Amado Deus e Pai Santo, Senhor, nessa hora nós nos aquietamos para te adorar, para louvar o teu santo nome. Nós queremos ouvir a tua voz, Pai. E a tua palavra nos diz, ó Pai, que nós somos comparados a um vaso que foi depositado um tesouro maravilhoso, um tesouro precioso. Nós somos aqui falhos, ó Pai, mas nós queremos te adorar, nós queremos louvar o teu santo nome. E para isso, Pai, pedimos a tua capacitação, pedimos que fale aos nossos corações. Pedimos, ó Pai querido, que a tua palavra possa estar frutificando em nossas vidas. Que a tua palavra venha nos ensinar a caminhar, nos ensinar a identificar nossos erros, nos ensinar, Pai, a olhar para os nossos irmãos e ver neles, ó Pai, a oportunidade de apresentar o teu amor, ver neles a oportunidade, ó Pai, de apresentar o teu evangelho. Nos abençoa, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, podeis sentar. Nesse tempo que nós vivemos, né, esse tempo de hoje, no agora, me parece que a necessidade de pai é mais gritante do que no passado. Quando a gente vê, quando a gente assiste ou quando a gente vê, como foi noticiado aí nas empresas, na empresa que divulgou e que, não sei se ela chegou a fazer isso por conta do tanto que repercutiu, mas quando a gente percebe uma empresa divulgando para apresentar alguém como um exemplo de pai, alguém que na realidade nem homem é um negócio complicado, né? A necessidade de pai talvez seja
tão gritante nesse momento. Nos dias de hoje, quando a gente percebe isso, essa necessidade, e aí a gente olha também para, vamos dizer que, para o momento em que a sociedade vive, em que você assiste às agressões que são noticiadas, a falta de respeito, a falta de, o caos social que se estabelece, você percebe essa necessidade. Quando eu estava estudando esse texto aqui, que fala desse líder religioso por nome Jairo, esse texto ele me incomodou muito. Até por conta dos meus erros, dos meus equívocos como pai. Por isso que o tema de hoje, nesse texto, é pai presente. Pai presente. Nós já sabemos que é o Lucas, o escritor desse texto. Não há uma discordância entre os estudiosos da Bíblia. Existe uma concordância que é o Lucas, o escritor. Ele está narrando aqui esse episódio. A gente vai perceber de que em nenhum lugar a gente vai encontrar um registro de acontecendo 2 milagres quase momentaneamente sendo registrados no mesmo momento. Porque essa narrativa que nos é dada aqui, nos é dito que há uma multidão. Jesus está no meio dessa multidão. O Jairo chega, se ajoelha. Enquanto o Jairo está chegando, vem a mulher do fluxo de sangue, toca em Jesus e ela é curada. O Jairo presencia isso. Né? Então a Bíblia vai dizer que Jairo, quando ela fala, esse personagem aí, ele é identificado pelo Lucas, ele é um líder religioso. Ele é um líder, né? Ele tinha um posto aí honrado na sinagoga. O apóstolo Mateus, né, quando ele escreve sobre o Jairo, ele não o identifica muito, mas ele o chama apenas de chefe. O Lucas é diferente. Né? O Lucas, ele usa uma expressão aí, né, que é, né, para falar que ele é como se fosse um dos principais da sinagoga. Naquele período, nas sinagogas haviam anciões, que eram líderes. O Jairo é um desses líderes da sinagoga. Possivelmente, há quem diga que naquele episódio que o centurião chega para pedir, né, para que Jesus cure o servo dele que estava doente, que quando há ali uma intercessão, alguém intercede pelo centurião, há quem diga que aquela pessoa que intercede ali seja o Jairo, né, que está intercedendo ali. Mas o fato é que o Lucas está registrando aqui que o Jairo, esse Jairo que está aí, ele é alguém que é um dos líderes da sinagoga. Né? Primeiramente, nós precisamos identificar, para que a gente entenda toda essa narrativa que o Lucas está aí nos contando, e para a gente entender a importância, para a gente aprender com o Jairo aí, essa importância que, digo eu aqui, até mesmo, né, que nós aprendemos com essa narrativa aqui do Jairo, a importância de ser esse pai presente aí. A sinagoga, ela era uma assembleia que era de judeus, que se reuniu para orar e se dedicar à leitura e à exposição, né, da Bíblia, das Escrituras, que, diga-se de passagem, essa exposição das Escrituras aí era o Antigo Testamento, os 5 livros da lei, e os profetas e os livros históricos, que era a Bíblia que eles estudavam naquela época, porque o Novo Testamento ainda não havia sido composto. O Novo Testamento estava em formação. Então, eles se reuniam na sinagoga para expor, para orar,
para expor. E o Jairo era um desses líderes, daquele povo ali, da sinagoga. Ou seja, essa sinagoga, como eu já disse, ela era governada ou presidida por anciões. Então, Jairo é uma autoridade religiosa. É uma autoridade religiosa. E uma das coisas que essas autoridades religiosas faziam, eles selecionavam os mestres e os leitores que iriam fazer a leitura do texto sagrado, da Bíblia, né? Que iriam fazer ali. Então, esses principais da sinagoga, eles examinavam, eles eram responsáveis por examinar os oradores, para ver se aqueles oradores não iam falar alguma coisa contrária à palavra de Deus. Então, quando Lucas faz questão de dizer de que o Jairo é um desses principais da sinagoga, existe por trás disso tudo, existe um pano de fundo acontecendo aí, um conflito. Porque é como se, imagina-se aqui, é como se o pároco aqui da cidade, ele tivesse um conflito lá e viesse procurar um dos pastores da cidade para se aconselhar com ele. É o que está acontecendo. O pano de fundo aí é esse. Jesus é um pregador itinerante, é um nazareno, que os fariseus estão questionando. Mas o Lucas nos apresenta agora Jesus, no meio de uma multidão. A multidão o está espremendo, e o Jairo chega e se ajoelha diante dele. E o Jairo vai presenciar o milagre da mulher sendo curada. Daquela mulher dos fluxos de sangue sendo curada ali, né? É certo de que algumas sinagogas, naquele período, era governada apenas por um. Mas, no geral, as sinagogas elas eram governadas por anciões, né? Então, o que nós vamos aprender? Qual é a lição que a gente aprende com esse pai aí, Jairo, líder religioso, que está ajoelhado diante de Jesus? Essa multidão, certamente, estava acostumada a ver o Jairo lá na sinagoga. E agora está vendo esse líder da sinagoga de joelho diante de um pregador itinerante que se identifica como o Messias, como aquele que é o Filho de Deus. Nós vamos aprender de que um pai presente, ele lidera o seu lar. Isso é muito importante. Um pai que é presente deve liderar o seu lar. Como eu disse, havia uma multidão em volta de Jesus. O Jairo chega, ajoelha-se em adoração, né, diante dele ali. Certamente o Jairo certamente ele deve ter escutado alguns ensinamentos do Mestre Jesus. Porque Jesus pregou ali. Ele certamente deve ter escutado ensinamentos dele. Ele devia ter ouvido Jesus. E aí agora ele está diante dele. Mas o que é importante aí, que nós precisamos examinar, e por isso a ideia do o pai presente lidera o seu lar, é que antes do Jairo ser um líder religioso, antes do Jairo ser um dos principais da sinagoga, o Jairo é pai. O Lucas registra que essa criança, que é a filha dele, ele não diz o nome dela, aí vai dizer de que ela é filha única. O Lucas é detalhista, ele vai dizer que ela é filha única. Como é que é caracterizado um pai presente e que lidera realmente seu lar?
Qual é a primeira característica que nós encontramos nesse Jairo aí que é importante para nós, que é importante para você? Um pai presente é um pai que valoriza a família. Que valoriza de fato a família. Nesse primeiro momento, eu vou citar muito apenas o versículo 41. Ele diz, no versículo 41, então veio um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga. Ele veio até Jesus. Interessante que o Jairo abre caminho no meio da multidão. Naquele instante não importava mais o orgulho. Lucas nos diz que ele era um dos principais da sinagoga. Era como um presidente da congregação, cuja incumbência era tratar especialmente da condução da adoração pública em várias partes, como a oração, não é? Como a leitura das Escrituras e a exortação. Mas Jairo é um pai. Jairo é um pai de família e que está desesperado. Sua filha está enferma. E certamente a medicina da época não tinha mais uma resposta para ela. Ele é um pai desesperado. Em seu desespero, Jairo, ele esqueceu os preconceitos religiosos da época. Jairo esqueceu a sua dignidade, ele é um líder, mas está ajoelhado. Jairo esqueceu os seus amigos e caiu aos pés de Jesus. O Jairo poderia muito bem ter mandado a esposa dele lá, porque lá no final do versículo a gente identifica. O Lucas está dizendo que tem a mãe, a criança tem uma mãe. Ele poderia ter se ocultado e mandado a esposa lá até Jesus. Mas ele não faz isso. É ele mesmo que vai. Por que faz isso? Porque valoriza a família. Um pai presente deve valorizar a sua família. Por isso que quando eu estava meditando nesse texto, estava estudando esse texto, ele mexeu muito comigo. Sabe, mexeu demais comigo. A ideia de valorizar a família. Ou seja, um pai que valoriza a família não foge de suas responsabilidades. O Jairo não fugiu, não se ocultou. Não se ocultou. Não ficou lá, atrás da esposa, da mãe da criança. Como eu disse, ele certamente, por isso que o contexto, o pano de fundo nos diz muita coisa. Aquele povo ali certamente viu lá ele na sinagoga. Certamente havia naquela comunidade fariseus, saduceus, porque existe alguns os grupos que vão perseguir Jesus por causa do que Jesus apresenta. Existiam alguns grupos dentre eles os fariseus, os saduceus, os herodianos. Então, esses grupos certamente estavam no meio daquela comunidade. E ele está ali. Um pai que valoriza a família não foge de suas responsabilidades. Assume seu posicionamento. O Jairo é um líder religioso. Ele podia ter mandado a esposa. Mas ele assume a sua posição de líder do lar.
Ele não passa para outro. Ele assume essa posição. Né? Ele assume a posição de liderança. Não importa sua posição social diante da comunidade religiosa, ou seu orgulho. Sua família é preciosa. Para você que me assiste e para você que está presente aqui, você é pai de família? Você é mãe de família? Sua família é preciosa para você? Ela tem muito valor para você? A ideia é de valorizar. Como eu disse aqui, nos nossos dias, mais do que nunca, existe a necessidade disso. Por causa da banalização. A ideia de abandonar princípios que são irrevogáveis. Princípios que mantêm a família de pé. Nós não devemos abrir mão deles. E você, pai, principalmente, você é responsável por isso. Você é responsável por isso. Ele assume essa posição de líder do lar, não importa o orgulho, diante da comunidade religiosa. A sua família é preciosa. A possibilidade de perca da filha o esmagou. Como o Lucas disse, ela é filha única. O líder religioso está esmagado pela possibilidade de perca. E aí ele vai e ajoelha-se ante Jesus. Para a gente pensar e meditarmos e aprendermos, é interessante que nós, como pais, estejamos aprendendo a valorizar a família que o Senhor nos deu. Que o Senhor colocou nas nossas vidas. Isso vale para todos nós. Aprender a valorizar aquelas pessoas que o Senhor colocou. Meu filho mais velho, Nicolas, ele costuma dizer assim, que quando a gente está aqui, nós não estamos em casa. Lá em Teresina, nossa casa. Mas eu costumo dizer assim, que nossa casa é onde nós estamos todos nós reunidos. Nossa família. Então, é muito importante, pais, valorizem a família que o Senhor deu, que o Senhor presenteou a você. Porque quando um pai valoriza a família, ele se expõe por ela. O Jairo fez isso. Não importou a sua liderança religiosa, não importou os olhares dos amigos, ele foi diante de Jesus, ajoelhou-se diante dele, e o adorou e suplicou a ele. Depois disso, o que acontece ali que é instrutivo para nós? Para cada um de nós. Como é caracterizado um pai presente que lidera seu lar? Ou seja, um pai presente valoriza a sua família. E esse pai que valoriza a sua família, ele busca socorro no lugar certo e na pessoa certa. Esse pai que valoriza a família, ele busca socorro no lugar certo e na pessoa certa. O texto, a seguinte, ainda no versículo 41, depois do Jairo ter, do Lucas dizer que o Jairo, então veio um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga. Seguindo a isso, o que vai acontecer? Ele vai dizer assim, prostrado aos pés de Jesus. O que ele está procurando? Quem é que ele está procurando e onde é que ele está?
A segunda característica de pessoas, de homens, de pai presente e que lidera o lar, é justamente essa. Quando precisa de socorro, ele busca no lugar certo e na pessoa certa. Eu me recordo que há alguns anos atrás, quando eu era assim na idade do Tiago, era mais ou menos na idade do Tiago, eu comecei a viver conflitos espirituais. Eu via coisas. Não? Primeiramente, me levaram para... Aqui, depois de Cocal de Telha, para uma mulher que era vidente. Né? E lá, nessa mulher vidente, ela me falou de que eu tinha um anjo de luz que me acompanhava e que eu seria vidente que nem ela. Mas não resolveu. Aí me trouxeram para cá, ali para um local ali na Santa Rosa. Foi lá que eu vi uma pessoa, a mulher virou 1 litro de 51 e bebeu ele quase todo. Porque estava com um negócio lá. Me foi dito que eu tinha que desenvolver e esse negócio nunca melhorou, nunca passou. Depois eu fui ao espiritismo kardecista e lá queriam que eu fosse... Naquela época eles estavam querendo abrir um centro espírita lá no Mucambinho e eu iria ser preparado para ir para lá. Mas o Senhor tinha colocado a irmã Leide na minha vida. E o Senhor usou a irmã Leide para que a coisa toda, esses planos todos fossem desfeitos. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Justamente aqui. Um pai presente que valoriza a família, ele vai buscar socorro no lugar certo e na pessoa certa. Não vai buscar socorro em lugares que causam mais dores, que levam a maior desespero. Enquanto eu andava nesses caminhos, a única coisa que eu adquiri foi muita vontade de morrer. Foi muita vontade de desistir da vida. O Jairo está prostrado aos pés de Jesus. Ele tem em sua vida uma situação que fugiu ao seu controle. Ele é alguém que se desesperou. A questão da perca da filha esmagou ele. Isso fugiu ao controle dele. Quantos de nós não já se encontrou em situações que fogem ao nosso controle? Que nós não temos uma resposta, que nós não temos uma solução. Que o desespero bate a porta. Onde você busca socorro? Qual é o lugar que você vai? Um pai que valoriza a família, ele deve buscar socorro no lugar certo e na pessoa certa. Esse homem tinha conhecimento da lei. E quando como ele está desesperado, né? Ou quando alguns pais estão desesperados, como eu disse, como exemplo próprio, alguns buscam socorro no ocultismo. Outros buscam socorro
no sincretismo religioso. Eu me lembro que eu fiz uma promessa para o Francisco. Eu passaria 2 anos com aquela roupa marrom que bota a corda aqui. Eu estava desesperado e queria solução. Mas antes que eu pagasse essa promessa, o Senhor me salvou e eu não preciso pagar essa promessa. Até porque o Francisco, assim como eu, ele precisou de Jesus, assim como eu preciso de Jesus e todos nós precisamos de Jesus. O Jairo aqui tinha conhecimento, né? Mas ele não procurou o ocultismo e soube que as religiões, o sincretismo religioso, ou os rituais religiosos que ele participava, não tinham uma solução para a filha dele. Porque por ser um líder religioso, ele certamente participava dos rituais religiosos da época, que eram praticados na sinagoga. Mas ele está agora ajoelhado diante de Jesus. O Jairo está procurando a pessoa certa e está no lugar certo. Está no lugar certo. Jairo procurou a pessoa certa, procurou o lugar certo. E aí, quando nós procuramos o lugar certo e a pessoa certa, assim como o Jairo, nós obtemos o consolo para nossas aflições. Foi isso que ele obteve aí. A grande diferença de procurar a pessoa certa, de estar no lugar certo, é que quando você faz isso, você encontra consolo. O Jairo foi até Jesus, prostou-se aos seus pés. Jairo foi claro para Jesus. Ele informou, ele falou da aflição que ele passava. Ele não foi questionar Jesus sobre a lei. Ele não foi questionar Jesus se Jesus fazia milagre no sábado. Ele era um líder religioso, mas ele não foi questionar Jesus isso. O Jairo chega diante de Jesus e se humilha na presença dele. Ele é um pai que tem uma família, que se importa com essa família, que lidera essa família e que não se envergonha de se ajoelhar diante de uma multidão que cerca Jesus ali. Sabe, muitos momentos a gente apresenta um bocado de desculpa, né, para não se envergonhar de algumas coisas. O Jairo foi até Jesus, prostou-se aos seus pés. Foi quando chegou alguém de sua casa, informando a morte da filha. Há mais um desafio aí para a fé do Jairo, né? Além de ter que enfrentar a multidão, os olhares, agora chega alguém da própria casa dele e diz, olha, não importuna mais o mestre não, tua filha morreu. Mas você percebe que o Jairo não fala, quem fala é Jesus? Quem responde aquela fala da pessoa da casa, lá de Jairo, não é o Jairo que fala, é Jesus. É Jesus que responde. Por que Jesus está fazendo isso agora? Porque o Jairo chegou e ajoelhou-se e pediu socorro para ele. Ele foi ao lugar certo e à pessoa certa. Agora Jesus está já preparando o coração do Jairo, está consolando o Jairo. O que ele diz para o Jairo é apenas creia. Creia que a tua filha vai ser curada.
Apenas confie. Ele está preparando o coração do Jairo para o milagre que irá acontecer. Versículo 50 diz assim: ouvindo-o, porém, Jesus disse a Jairo: não temas, crê somente, e ela será curada. O comentário bíblico de Bacon diz que nenhum homem ora de verdade até que se sinta esmagado, a ponto de cair de joelhos. É por isso de que o Tiago, quando escreve sobre provação, sobre momentos difíceis, o Tiago diz que é para a gente agradecer por passar por momentos assim. É porque são nesses momentos assim que nós aprendemos a orar de verdade. É nesses momentos assim que somos esmagados que nós não catamos palavras para impressionar Deus. Que nós não fazemos aquelas orações teologicamente bem corretinha. Nós apenas suplicamos, nós apenas caímos de joelho, nós apenas nos entregamos nas mãos dele. Pai presente valoriza a sua família. Um pai presente vai ao lugar certo, procura a pessoa certa. Um pai presente, talvez esse ponto, o último ponto da mensagem dessa noite, talvez eu pense que seja um dos mais importantes. Ainda para aprendermos com o Jairo, você pai, você como pai, como responsável pelo lar, vá ao lugar certo, procure a pessoa certa, não tenha vergonha de se ajoelhar diante dele. Clame, interceda, chore por sua família. Mais do que nunca, precisamos disso. Precisamos de pais que liderem, que vá até Jesus, que valorize a família e que não tenha vergonha de se ajoelhar diante dele, de suplicar pelo seu lar. Ou seja, o lugar certo é aos pés de Jesus, porque Jesus é essa pessoa certa. Pais que procuram o lugar certo e a pessoa certa, obtêm a restauração do lar. O Jairo obteve o consolo. Como é caracterizado um pai presente que lidera o lar? Um pai presente que valoriza a família e procura o lugar certo e a pessoa certa é um pai que convida Jesus para o seu lar. Qual foi a oração qual foi a oração do Jairo quando ele cai aos pés de Jesus? Quando ele ajoelha-se aos pés de Jesus? Qual é a súplica dele? A última parte do versículo 41. Ele implorava-lhe que fosse até a sua casa. Esse era o pedido dele. Ele queria que Jesus fosse à casa dele. Jairo está prostrado na presença de Jesus. Sua súplica é para que Jesus vá à sua casa. É esse o pedido dele. A pessoa que veio, né, da casa do Jairo diz para ele que não é para importunar mais. Que a criança tinha morrido. Né? Nesse meio tempo aí acontece o milagre da mulher do fluxo de sangue, que o Lucas registra. O Jairo presencia o milagre acontecendo. Ou seja, embora aconteça
a notícia negativa, o Jairo presencia algo positivo acontecendo. E escuta de Jesus: não temas. Crê somente e tua filha será curada. Jesus encoraja o Jairo a crer, a confiar. Né? Interessante que Lucas registra que quando Jesus entra na casa de Jairo, ele leva apenas 3 dos discípulos com ele até o cômodo onde está a criança morta. E entre os 3 está o pai, né? Ele leva também o pai e a mãe da criança. Eles presenciam o milagre acontecendo. O Lucas é detalhista e diz que Jesus pega pela mão da criança e manda que ela se levanta. Aí o Lucas vai dizer que o espírito da criança voltou a ela. Mas antes desse episódio acontecer, quando Jesus chega na casa, ele também tenta consolar aquelas pessoas que estão chorando. E ele diz assim: não chorem, a criança só está dormindo. Mas a incredulidade daquelas pessoas os levam a fazer pouco caso da fala de Jesus. E eles riem de Jesus. A ponto de dizerem assim: você acha que a gente não conhece a morte? Ao que Jesus vai responder, eu não me recordo aqui se é o Lucas, se é o Marcos ou se é o Mateus que vai registrar essa fala de Jesus. Jesus responde assim: vocês conhecem a morte, mas eu conheço a vida. E aí ele entra no cômodo e vai acontecer o milagre. O povo que estava ali, ele não crê, né, em Jesus, eles riem de Jesus. Lucas vai dizer que Jesus pega a criança pela mão e ordena que ela se levante. Lucas diz que o espírito dela voltou. A questão é: por que a gente deve convidar Jesus para ir ao nosso lar, para estar no nosso lar? Por que um pai que valoriza a família, que lidera a família, um pai que é alguém que procura, por que deve convidar Jesus para ir ao seu lar e para estar no seu lar? Porque esse Jesus é o Senhor da vida. Esse Jesus é o Senhor da vida e as pessoas só têm vida nele. Só encontram vida nele. Não existe outro lugar para ir. Não existe. Eu estou me recordando, irmão Gugu, daquela letra lá, sabe? Que você está preparando. Como eu trabalho, atualmente eu estou trabalhando, fazendo ronda à noite. Foi enquanto eu fazia rondas que eu pensei naquele primeiro verso. Porque a gente vê mesmo pessoas indo e vindo. Pessoas que estão procurando felicidade na noite. Nas baladas da noite. Que estão procurando preencher a sua miséria espiritual, o seu vazio espiritual, realmente no esconderijo da noite. Mas que tem que lidar com sua realidade toda manhã. E precisam sempre daquele esconderijo da noite para se sentir, para se enganar. Não existe outro lugar para ir. Por isso que é preciso, você que é pai, você que é líder familiar, por isso que é importante convidar Jesus para a sua casa, para o seu lar. O Jairo não teve vergonha disso. Caiu aos pés de Jesus, falou para ele que a filha dele estava morrendo. Ele é um homem desesperado, é um pai desesperado.
E aí ele convida Jesus para ir à casa dele. E Jesus vai. Alguém chegou e disse que não precisava mais, porque já tinha, né? Já tinha morrido. Mas como Jesus é o Senhor da vida, ele vai. Ele vai à casa do Jairo. Jesus disse àquele povo que eles conheciam a morte, mas ele conhecia a vida. A exortação para nós é: pais, sempre convide Jesus para estar no seu lar. Não tenha vergonha de convidar o Nazareno que morreu na cruz do Calvário, mas que venceu a morte, que ressuscitou e está vivo, está sentado à direita do Deus Pai. A lição que aprendemos aqui é: pais que convidam Jesus para o seu lar têm alegria renovada. É isso que acontece no último versículo. O Lucas vai registrar, na última parte do versículo, ele diz assim: os pais ficaram maravilhados por causa daquilo que Jesus fez na casa deles. Por causa daquilo que a presença de Jesus causou ali. O povo chorava por causa da morte, mas Jesus é Senhor da vida. É Ele que é o Senhor da vida. Nós concluímos aqui, quando Jesus está no nosso lar, nós aprendemos a lutar por nossa família. Porque quando Jesus de fato está, quando a gente de fato convida Ele para estar no nosso lar, quando nós vamos até Ele, quando nós vamos até a pessoa correta que é Ele, nós aprendemos a valorizar a nossa família. Por causa dos princípios que Ele ensina. Quando eu estudava esse texto, por isso que Ele falou demais ao meu coração. E aprendemos a forma certa de lutar por ela. A forma certa não é buscando as religiões do mundo. Não é buscando o ocultismo ou sincretismo religioso. É como Jesus disse para o Jairo: apenas creia, apenas confie nele que é o Senhor da vida. E aí a última exortação que falamos aqui é: pai, lute por sua família. Vá até Jesus e o adore. Sem demora, sem reservas. Sem inventar desculpas, sem fazer uma oração catando palavras. O Senhor não se impressiona com a nossa maneira bonita de falar. Mas Ele quer ouvir o que vai no nosso coração. Ele quer ouvir, de fato, o que está aqui. E aí, quando a gente faz isso, acontece isso aqui que aconteceu com o Jairo. Ele é um homem religioso, tem muitos amigos, é um líder, mas ele cai aos pés de Jesus e implora. E implora. É o grito da alma arrasada. É o grito da alma que não tem mais em outro lugar para buscar. Só no Senhor. Por isso que o comentário de Baker diz que nós só aprendemos a orar de verdade quando somos arrasados. Porque aí a gente não tem como inventar desculpas. Então, lute por sua família. E lute da maneira correta, indo até a pessoa correta, não tendo vergonha de se ajoelhar diante dele. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar. Amado Deus e Pai Santo, Senhor, Tu sabes das nossas imperfeições. Tu sabes o quanto precisamos
ser corrigidos, o quanto precisamos, ó Pai, tratar corretamente com nossa família, com nossos familiares, com nossos entes queridos, com nossos filhos, com nossa esposa, com o esposo. Nós somos aqui pessoas imperfeitas, mas nós queremos aprender a acertar, Pai. Por isso nós clamamos ao Senhor pelo Teu perdão, e nesse dia pedimos ao Senhor que nos capacite para agir de maneira correta, para aprender a lutar pelas nossas famílias, pelo nosso lar. E assim, Pai, aprender que só o Senhor é o Senhor da vida. E, portanto, aprender a convidá-lo para estar constantemente conosco. Nos abençoa, Paizinho, de forma, Pai querido, que nós não estejamos inventando desculpas para nossos erros, mas tão simplesmente que tenhamos o Senhor como aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nos abençoa como família do Senhor, como pais, como mães, como filhos. E assim, Pai, nos ajuda a ser mais e mais unidos com nossos familiares, como igreja do Senhor. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, meus queridos, nós terminamos aqui. Nós queremos, mais uma vez, agradecer aqueles que nos acompanham, né, através da, como disse o irmão Manuel, através da mídia social, né, irmão Manuel? Agradecer por cada pessoa que está acessando e está nos acompanhando, né, participando desse momento de adoração, de culto ao Senhor. E nós queremos reforçar, se você mora aqui em Zé de Freitas, nós queremos convidar você para vir nos visitar. Nós ficaremos muito alegres com a sua visita aqui. Se você ainda não conhece a primeira igreja batista aqui de José de Freitas, venha nos visitar. Nós ficamos alegres com a sua presença. E os irmãos que estão no lar, que não podem estar conosco ainda, esperem em Deus que tudo isso vai passar logo e a gente vai poder aqui se alegrar, participar do banquete do Senhor, também depois participar nosso momento de confraternização, que a gente sempre fazia antes dessa pandemia surgir, que era, a gente tomava um cafezinho, conversava um pouco, né, se alegrar juntos. Espero em Deus que logo a gente consiga fazer isso, sem medo de ser contaminado, né, sem medo de adoecer. Que Deus esteja abençoando a sua igreja, esteja nos abençoando. Vamos concluir, meus irmãos? Vamos ficar de pé? E eu quero reforçar você, pai, que nos acompanha. Se o Senhor falou ao seu coração, não deixe para fazer amanhã o que deve ser feito hoje. Não se envergonhe de clamar por Jesus para Ele ir até estar na sua casa, não. Não se envergonhe disso. Feche seus olhos e vamos orar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pai de amor, Pai de bondade, obrigado, Senhor, por nos conceder, Pai, a liberdade para estar aqui, para te cultuar como igreja do Senhor. A liberdade, ó Deus querido, para ouvir Tua palavra. Obrigado, Senhor, por falar conosco. Pai de amor, Pai de bondade, nós pedimos as Tuas bênçãos durante esta semana. Que o Senhor nos conceda, ó Deus querido, o livramento sempre. Que o Senhor nos livre do homem mau e também das setas do maligno. Que a cada dia, Pai, o Senhor nos conceda a alegria de estar no altar do Senhor. De viver, Pai, na Tua presença, de estar aos pés de Jesus. E que a Tua graça, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo